Hoje vamos falar sobre Levítico, capítulo de número 12, que trata a respeito da impureza cerimonial causada pelo parto. Aqui é considerado o tempo em que a mulher, após dar à luz uma criança, ficava cerimonialmente sem poder ir ao santuário. Observe que é a mulher e não a criança recém-nascida que é considerada imunda. Dos versículos 1 ao 4, diz que quando uma mulher tiver um menino, é impura por 7 dias, e no 8º dia o filho era circuncidado, e mais 33 dias para que a mulher pudesse ir ao lugar de adoração. Veja que temos 2 períodos, 7 e mais 33. No 8º dia acontecia a circuncisão, que tinha sido instituída por Deus como sinal da sua aliança com Abraão. É o que está escrito em Gênesis capítulo 17. E nós observamos que, do ponto de vista da medicina, a circuncisão no 8º dia é o momento ideal para essa prática, sendo que no 8º dia o recém-nascido teria estabilizado em seu corpo alguns elementos importantes na coagulação. Se fosse antes do 8º dia, havia o risco maior para hemorragias. E se ocorresse após o 8º dia, aquela intervenção poderia ser mais dolorosa para a criança. Nós vemos que na circuncisão o homem carregava em seu corpo o sinal de que havia uma aliança entre Deus e o seu povo. Vemos que quando Jesus nasceu, seus pais viviam sob a lei e seguiram os rituais descritos em Levítico. Em Lucas, no capítulo 2 e o versículo 21, está escrito dizendo: E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. O texto é claro quando diz que Jesus foi circuncidado no 8º dia, e isso conforme a lei. Lembrando que a circuncisão e a apresentação no templo são 2 eventos distintos. No versículo 22 de Lucas 2, vai dizer assim: E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Note que diz, cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés. E aí fica evidente que Maria e José não levaram Jesus para ser apresentado no templo no 8º dia, e sim que foram obedecidos os 7 dias iniciais, pois no 8º foi a circuncisão, e mais 33 dias da purificação. Ou seja, Jesus foi apresentado após 40 dias de nascido, que é aí como o resguardo da mulher, e isso conforme estava estabelecido aqui nesse capítulo 12 de Levítico, dos versículos 2 até o versículo 4. Ainda no versículo 6, diz que após os dias da purificação, deveria apresentar a sua oferta ao Senhor por filho ou por filha, que seria um cordeiro e também uma ave, que poderia ser um pombinho ou uma rolinha. Se a pessoa não tivesse condição para apresentar o cordeiro, poderia então ser substituído por outra ave, e então a pessoa apresentaria ou 2 rolinhas, ou então 2 pombinhos. Foi o que ocorreu na apresentação de Jesus. Foi oferecido 2 aves, sendo uma em substituição ao cordeiro. Lembrando que quando nascia uma menina, é o que diz o texto, a mãe ela era cerimonialmente impura pelo dobro de dias que eram exigidos no caso de um menino. Bom, nós falamos que Jesus ele foi circuncidado, pois ele nasceu sob a lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. E hoje, nós observamos que nos dias dos apóstolos houve muita controvérsia sobre esse assunto e muitos achavam que por conta de ter o sinal na sua carne, isso era essencial e que só assim o homem poderia ser salvo e que dessa forma os gentios que se convertessem também deveriam ser circuncidados. Esse assunto foi levado aos apóstolos, conforme nós vemos em Atos, no capítulo 15, quando discutiram o tema
E no versículo 11, Pedro diz que tanto judeus quanto gentios são salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. E após Pedro e também Tiago falarem, chegaram à conclusão que não havia necessidade da circuncisão para o gentio que se convertesse ao Evangelho. E dentre outros textos que nós temos no Novo Testamento, em Gálatas capítulo 6, versículo 15, está escrito assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Nós vemos que as características de uma nova criatura se torna aí um sinal da aliança de Deus com a sua igreja. A aliança não mais do antigo concerto, mas da nova aliança através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça em sua vida e que Deus abençoe.